Olá, pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas. Estamos começando aqui pela nossa TV Revelar mais um encontro, hoje com instruções práticas sobre as manifestações espíritas no nosso programa Principiante Espírita, que vai ao ar na live das 12, todas as terças-feiras. Estamos com o tema Vocabulário Espírita. Tenho aqui ao meu lado o Lauro Rodrigues para pedir todas as ações aí de vocês no nosso canal e também os cumprimentar. Bem-vindo, Laurinho. Obrigado, Beto. Olá para você. Olá a você também que está aqui conosco nesse estudo para a gente compreender mais um significado, né? Nós vamos tratar agora e a gente tem falado que o Espiritismo explica de forma racional, né? Como que nós podemos extrair dali, explicando, né, aquilo que o vulgo, as pessoas têm como entendimento, como foi falado da fada. Então, vamos pegar a ideia da fada e vamos aproximar a doutrina espírita e, então, tentar explicar racionalmente isso aí. Mas antes de passarmos para a palavra, aquele pedido de sempre, você nos apoiar se inscrevendo. Se você puder e quiser se tornar membro, é só você apertar o botãozinho Seja Membro, que vai aparecer ali as modalidades, os valores, e você escolhe aquilo que melhor lhe aprouver. Pedimos também a você que, como está aqui já na tela, a chave Pix, caso você queira fazer uma doação, está aí então, né, a chave, e pedindo também para ativar o sininho de notificações, curtir, comentar e compartilhar com seus contatos, porque assim os nossos vídeos ganham um maior alcance. Esse é o nosso objetivo. Beto Ramos. Isso aí, Laurinho. Vamos lá, então. Já compartilhando aí na tela com o pessoal. Bom, a palavra que nós vamos investigar aqui é feiticeiros. Laurinho compartilha do Kindle, eu leio aqui na minha obra física. Feiticeiros, em francês, sorcier, do latim sortes, sorte, destino, fado. Se dizia primitivamente dos indivíduos que se julgavam capazes de deitar sortes, usado aqui no sentido de lançar a alguém, e por extensão de todos aqueles aos quais se atribuía um poder sobrenatural. Os fenômenos estranhos que se produzem sob a influência de certos médiuns provam que o poder atribuído aos feiticeiros repousa em uma realidade, mas da qual o charlatanismo tem abusado, como abusa de tudo. Se em nosso século esclarecido há ainda pessoas que atribuem esses fenômenos aos demônios, com maior razão tal se suporia nos tempos da ignorância. Disso resultou que os indivíduos que possuíam, mesmo sem o saber, algumas das faculdades de nossos médiuns, eram condenados ao fogo. Lauro Rodrigues. Temos aí, né, na história aí a Inquisição, a caça às bruxas, como se diziam, né, pela ignorância. Então, o que era tido um feiticeiro? Uma pessoa, quando ela atribuía a ela esse nome, é porque achavam que ela tinha capacidade, poder de agir sobre o outro, né, com fenômenos sobrenaturais. E nós vamos, então, quando nós vamos estudar, por exemplo, o Livro dos Espíritos sobre os amuletos, né, feitiços, aquela coisa toda, nós vamos ver que o Espiritismo explica de forma racional que isso não existe. O que há para o Espírito, o que existe para o Espírito é o pensamento, porque o pensamento, esse é um atributo essencial do Espírito. Então, disso aí não temos como negar. Mas agora, atribuir poder a alguém, como sendo que esse alguém tem poder sobre outras pessoas e um poder sobrenatural, isso não, né? Então, para o Espiritismo, não. Mas vamos explicar isso de forma racional. Quem poderia ser chamado de feiticeiros? Aqueles médiuns que conseguem provocar fenômenos, como, por exemplo, o Sr. Home. Ele, se nos tempos antigos movimentasse uma mesa, ele seria taxado como um feiticeiro. Mas o Espiritismo vem e explica como isso se dá, que há a participação dos espíritos para que o fenômeno ocorra, né? Embora que dizem que o Sr. Home, ele tinha uma força
mental, um magnetismo muito forte, que fazia objetos se mover, mas não é o caso aqui. O caso aqui é feiticeiros, pessoas que são dotadas de poderes sobrenaturais, como era entendido antigamente. O Espiritismo explica de forma racional que não, são médiuns. E aí usam a sua faculdade. Beto. Ô, Laura, usando um pouquinho seu conhecimento sobre a hipnose, porque aí tem uma questão de sugestão, de vontade, tem todo um processo, que aí você é melhor para explicar do que eu. E a gente sabe que, às vezes, as pessoas mais exaltadas, as pessoas com a imaginação muito aflorada, com ausência de conhecimento, por temor, a gente estudou o êxtase aqui, e a gente pode pegar um pouquinho do significado dessas palavras e colocar nesse contexto aqui. Porque aqui falou um pouquinho do aquele que leu sorte, né? Que sugere algumas coisas, porque fez uma leitura assim, o assado, faz algumas investigações, faz algumas perguntas inteligentes. As pessoas não são prudentes, não são reticentes, vão entregando todas as informações e por isso, né, a gente percebe que você pode, às vezes, até pensar assim, bom, se alguém faz A e tem consequência B, logo, uma próxima consequência pelo conjunto de situações pode ser tal ou qual. Então, ele pode lançar uma hipótese e pode até dar certo, mas ele fez um estudo ali em relação à própria pessoa. Sem contar, e aí vou para o outro lado, aquela do que fez o feitiço, lançou o feitiço sobre o outro. E aí, de repente, o outro está lá, por exemplo, sofrendo de uma doença, que às vezes não passa de uma sugestão mental em que ele acabou provocando ali algum distúrbio que o seu próprio corpo poderia ter essa propensão ou não. Estou aqui viajando, Laura, mas estou dizendo ali daquela situação de pessoas que são mais ignorantes e mais propensas à ação do outro, no sentido da ação magnética e da ação da hipnose. Sim, Beto. E, por exemplo, né, então, a pessoa que vai falar assim, vou lançar um feitiço, uma maldição sobre determinada pessoa. Se aquela pessoa no qual ela quer se vingar ou prejudicar de alguma sorte tiver o caráter fraco, o moral fraco, é claro que aí ela vai encontrar espíritos que vão se aproveitar disso. Mas não é porque a pessoa tem poder sobre, é porque o outro tem o caráter fraco. E você disse bem agora, a pessoa sofre a influência. Ela se permite ser influenciada. E se ficar claro isso, não tem problema. Agora, dizer assim, eu vou pegar uma pessoa que pratica o bem, uma pessoa que tem uma índole, é digna, uma moral, não vou conseguir nada sobre ela. Nada. Porque espírito nenhum vai conseguir influenciá-la, até porque ela estará sempre bem assistida por bons espíritos. Então, se ela não precisar passar por nenhum gênero de prova nesse sentido, nada vai acontecer com ela, porque eu amaldiçoei. Isso não rola, tá? Beto, e você falando aqui dos ledores de sorte, por exemplo. Kardec vai tratar, então, na Revista Espírita, sobre a mediunidade no copo d'água. Então, a pessoa que pega um baralho e diz que consegue ler a sua sorte através de um baralho, ou lendo as linhas da mão de uma pessoa. Nós vamos encontrar uma explicação muito racional. Não é o baralho que possibilita a pessoa, mas o baralho é um dispositivo, ativa a sua faculdade, quando a pessoa de fato tem essa faculdade. E aí, né, ela consegue, por um momento, se emancipar e, a partir dali, realmente vislumbrar alguns acontecimentos que podem acontecer. Mas isso é raro, não é qualquer pessoa que tem. Então, não é o baralho, não é a palma da mão, porque isso pode ativar esse fenômeno, fazer com que a pessoa se emancipe. Mas até por uma questão mesmo de fé da pessoa. Ela acredita que aquilo faz com que ela tenha esse poder, mas não é. Ela só dela pensar, se ela entendesse o fenômeno, a sua faculdade,
só dela pensar, entrar em meditação, ela já teria aí essa capacidade. Então, e com isso, né, Beto, pessoal, muitas pessoas se utilizaram disso para poder ludibriar, ganhar dinheiro, né, se dar bem em cima das pessoas fracas de espírito, né, e fracas assim, aquelas pessoas que aceitam tudo, são influenciadas, é nesse sentido. Beto. Perfeito, Laurinha. Acho que a gente pode passar para frente, né? Vamos para o fluídico. E aqui é interessante, viu, Lauro? Porque tem muita gente que critica o espiritismo por usar essa expressão fluídico. E Kardec nunca usou segundo a ciência da época. Ele usou por falta de uma expressão. Então, para ele, vai dar uma expressão de alguma coisa etérea. E olha a explicação. Então, quanto mais eu estudo Kardec, Lauro, mais eu reconheço que eu preciso estudar muito mais, porque o meu conhecimento ele é muito raso em relação ao Kardec, né? Ele está muito raso ainda, porque a gente, às vezes, viu várias vezes ele usar a expressão fluido, e por a gente não vir até as instruções no vocabulário, a gente ficou na ignorância por muito tempo. Mas ninguém deu bola para isso, né? E bendito canal TV Revelar, que surge na época da pandemia, Laura. Fluídico, oposto a sólido. Qualificação dada aos espíritos por alguns escritores para lhes caracterizar a natureza etérea. Disse o espírito fluídico. Julgamos imprópria essa expressão. Ela apresenta, além disso, uma espécie de pleonasmo. Pouco mais ou menos, se disséssemos, ar gasoso. A palavra espírito diz tudo. Ela encerra em si mesmo, ela contém em si mesma sua própria definição. Desperta necessariamente a ideia de uma coisa incorpórea. Lá no Livro dos Espíritos, né, Laurinha? Recordando. Espírito é imaterial, material não é a palavra certa, incorpórea é melhor de usar. Então, os espíritos ensinam como usar adequadamente as palavras. Um espírito que não fosse fluídico, não seria um espírito. Aí ele vai dizer, essa palavra tem outro inconveniente, que é o de assimilar a natureza dos espíritos aos nossos fluidos materiais. Olha, lembra demasiadamente a ideia de laboratório. Então, Laurim, quando fala assim, fluido calórico, né? Fluido magnético, fluido, sei lá, os vários fluidos, era sempre uma comparação por falta de uma palavra adequada para dizer o que é essa matéria do mundo espiritual, que ela não é material, ela é etérea, né, Laura? Ou, se eu posso me expressar assim, ela não é a matéria que nós conhecemos, com a densidade da qual nós conhecemos. Ela vai ser originada na matéria cósmica universal, mas de uma sutilidade tal, de uma etericidade tal, que nós não conhecemos. Os nossos sentidos não estão preparados para isso. Passo para você. Essa teoria do fluido, veja, então, no tempo, né, Beto, você bem citou, no século XIX, a ciência nossa ciência positiva do século XIX, tinha essa teoria do fluido para explicar. E você disse o bem, fluido calórico, fluido vital, fluido luminoso, fluido elétrico. Né? Então, era uma teoria da época, da ciência da época. Não é desse fluido que Kardec se utiliza. Kardec vai pegar a teoria de Mesmer, que vai explicar, Kardec não, os espíritas, em verdade, que o Mesmer vai dizer o seguinte, há uma dimensão em que a alma, o pensamento, ele trafega. É uma dimensão mais superior que nós podemos imaginar. Porque o próprio Mesmer não saberia explicar com exatidão. Hoje nós entendemos que, segundo a teoria espírita, esse fluido, ou essa matéria, que o Kardec vai chamar na Gênesis, ele vai falar, olha, essa expressão também ela não é exata, mas por fazer parte do mundo espiritual, nós a utilizamos. Fluido espiritual. Então, o pensamento viaja sobre esse fluido. O fluido é o veículo de transmissão do pensamento.
Então, Mesmer já adiantou isso lá atrás. Os espíritos lançam a mão dessa teoria, porque nós não temos como compreender, e vai dizer fluido. Porque o que Kardec vai dizer? É o oposto do que é sólido. Então, pronto, fluido. É algo que a gente não consegue ver, mas que a gente entende que é uma matéria, mas uma matéria muito etérea, né? Primitiva, que foi dado o nome como fluido cósmico universal. Que aí, daí deriva das suas transformações, vai derivando todos os tipos de matérias que podemos imaginar, até chegar na nossa matéria sólida. Mas, veja, tem que separar. O que é essa matéria que hoje muitos cientistas chamam de matéria escura, de éter, e nós chamamos de fluido, mas entendendo que é algo etéreo, sutil, né? E, Beto, e aí muitos vão dizer, peraí, mas há uma contradição aí, porque se diz aparição tangível e uma aparição fluídica. Aí não tem contradição. Aparição fluídica é para explicar que é só médiuns videntes quem vê. Uma aparição. E a tangível é quando você todos veem, muitos veem, tocam, sentem o odor, o perfume. Beleza? Só isso, Beto. Sem contar que a fluídica é aquela que, a hora que vai querer colocar a mão, ela desvanece, né? Tem isso também. E já a tangível pode ser possível, não é uma regra geral, ela ser tocada se for esse o objetivo, né? Como já aconteceu. E isso é muito bem explicado. Então, mais uma vez, né, Laura? A nossa deficiência de conhecimentos, elas nos levam a tecer teorias e sistemas que, como Kardec fala, ele fala assim, ó, se não for um estudo aprofundado e sério, você automaticamente cria, é natural do ser humano, nem é erro, né, Lauro? É natural do ser humano conjecturar, criar uma teoria. E por isso o conhecimento está aí, para que a gente possa lançar mão dele, né? O próximo item, Laurinho, é fogo eterno. A ideia do fogo eterno como um castigo remonta à mais alta antiguidade, se origina na crença dos povos que colocavam os infernos nas entranhas colocavam os infernos nas entranhas da terra, cujo fogo central lhes era revelado pelos fenômenos geológicos. Quando o homem adquiriu noções mais elevadas quanto à natureza da alma, compreendeu que um ser imaterial não podia sofrer os danos de um fogo material, mas o fogo nem por isso deixou de permanecer como a configuração do mais cruel suplício. E não se pode encontrar figura mais enérgica para pintar os sofrimentos morais da alma. É nesse sentido que entende hoje a alta teologia. É nesse sentido, igualmente, que se diz arder de amor, ser consumido pelo ciúme, pela ambição, etc. Lauro Rodrigues. Fantástico, né? Essa ideia de fogo eterno, bem compreendido, né? E esse foi um dos argumentos usados pelos materialistas, quando eles diziam assim, como pode uma alma que não é matéria agir sobre a matéria? E é um raciocínio lógico, né? Então, vejam, os povos antigos viam, né, os vulcões, aquelas erupções todas, imaginavam o seguinte, isso aí é, né, o inferno que, né, está lá nas entranhas da Terra. E isso prevaleceu. E hoje a gente compreende bem, né? Imagina um espírito que, né, um espírito ainda muito inferior e que leva consigo ações muito bárbaras, criminosas, e que ele vivencia isso no mundo espiritual, esse sofrimento intenso, né? Aquelas imagens reverberando a todo momento, né? Ali nele, né? Para ele, aquilo ali é um castigo eterno. Aquilo consome ele, porque ele vive o tempo inteiro com aquelas imagens. É o arrependimento, o remorso. Então, seria como um fogo eterno, que está ali consumindo ele. Mas é só uma figura de expressão mesmo, né? Eu acho que até a própria igreja hoje, já, né, os teólogos já deram uma ideia mais clara de que não tem esse fogo, né, lá no inferno, queimando o ser sem consumir ele eternamente. Já tentam dar uma explicação
mais racional, porque já não cabe mais nos nossos tempos essa ideia de pensar que uma criatura vai ficar queimando eternamente no inferno. Isso já não cabe mais para uma mente inteligente. Beto. Lauren, eu uso divergir de você e de Kardec, né? Que ele fala que a alta teologia já mudou seus caminhos, etc. E você está aí, né, dizendo que os teólogos também mudaram. Só que o que a gente vê nos púlpitos e nas igrejas aí é a existência de demônio, de céu, de inferno, e vão pagar para comprar lugarzinho por aí. Vão fazer escambo com Deus. Então, conhecimento liberta, mas enquanto a pessoa quiser ficar na prisão, então, assim, eu continuo vendo propagar as mesmas ideias imbecis e idiotas. Agora, o que eu extraio daqui é algo que é extraordinário para o espírita. E a gente conversou num outro momento, num outro encontro, que quanto mais a gente lê o que Kardec vai dizendo sobre cada palavra usada e explicando segundo a doutrina espírita, então ele vem e explica. E ele então não refuta e nem traz outras significações, a meu sentir, ele explica com base no espiritismo, uma explicação racional. Quer usar fogo eterno? É porque você não tem capacidade de saber quando é que termina seu sofrimento. Porque quando é que termina? Quando eu quiser parar de sofrer. Mas eu escolho parar de sofrer? Não, porque eu não sei que eu tenho escolha, eu sou ignorante disso. Aí, de repente, eu sofri tanto, entediei tanto, e de repente faço uma prece, peço uma intervenção, e mais que, parecendo que do nada, aquilo passa a modificar o panorama, eu consigo ver outras coisas, eu passo de ter o foco no meu sofrimento, eu já começo ali a ter uma possibilidade de vislumbrar termo, né? Então, tudo depende do espírito, do seu esclarecimento, da sua vontade, do seu livre-arbítrio. Mas olha que interessante, Laurinho. A gente fala muito, né, com base em Kardec, que os espíritos não possuem órgãos. Os espíritos não precisam comer, beber, dormir, tem sede, sopa no mundo espiritual. É mentira, não tem. Ah, mas viram a sopinha no mundo espiritual, o lugarzinho onde bebe a sopa, uma carroça, criações fluídicas. Por isso, entender o que é fluido para o Kardec. Criações fluídicas, imaginação, aparência. E ele diz assim, quando o ser humano adquiriu noções mais elevadas quanto a natureza da alma. Então, nós estamos falando de corpo físico, nós estamos falando de alma. A alma tem origem... Qual é a origem da alma? Quem que criou a alma? A alma ela é primitiva de onde? Do mundo espiritual. Logo, ela tem que ser de caráter tal que ela se relaciona com esse mundo. Por isso Kardec explicou que o espírito não precisa falar que ele é fluídico, porque já se compreende que ele é fluídico. Certo? Incorpóreo. Incorpóreo é sem corpo. Ué, se ele não tem corpo, por que você está dando órgãos para ele? E aí, então, estudou direitinho e recebeu noções mais elevadas. Então, eu não tenho um corpo físico no mundo espiritual. Eu tenho um corpo etéreo. Mas esse corpo etéreo é apenas uma aparência. Porque a alma, ela é fluídica, por si só. Pelo que a gente entendeu do item anterior. Aí ele diz assim, compreendeu o quê? Um ser imaterial, que é incorpóreo, na verdade, ele não pode sofrer danos de um fogo material. Então, peraí. Ele não pode sofrer danos do fogo, não pode sofrer do frio. Não pode sofrer fome, vontade de comer, sentir fome, sentir calor, sentir sede. Agora, ele pode estar apegado ao mundo material, e aí, então, essa vontade dele vai queimar por dentro. Vai queimar tanto que ele vai criar uma estratégia mental para poder suprir aquilo que ele não compreende. Porque ele não compreende.
Então, ele usa de uma estratégia. Ora, se eu estava no mundo material, eu tinha estômago para ser saciado, e aqui eu estou sentindo uma fome, logo eu vou criar aqui, fluidicamente, um estômago, uma sopa, um lugarzinho, né, para colocar a sopa, né, Lauren, uma travessinha, né? E a coisa vai acontecer, mas tudo no plano da imaginação. Viu? Então, penso eu que Fogo Eterno ensina isso também, Laurinho. Que é essa questão de compreender que alma é alma, corpo físico é corpo físico, corpo fluídico ou etéreo é corpo fluídico ou etéreo. E cada um na sua origem e natureza. O corpo precisa disso. Ele precisa disso. Ele é animal. Ele precisa se manter vivo. E a alma? A alma não precisa se manter viva. Ela é imortal. Logo, ela é viva sempre, por toda a eternidade. Tal é a lei, Laura. É isso, né? E fica bem claro. Então, né, quando Kardec vai falar sobre vestimentos, laboratório do mundo invisível, em O Livro dos Médiuns, ele pensavam que haviam objetos no mundo espiritual, né? Os objetos aqui tinham um correspondente no mundo espiritual. Como nós aqui, eu, Lauro, então tenho um espírito que tem um perispírito que está ligado a mim. Seria mais ou menos isso. E eles falam, não. Tudo criação do espírito. São formações de objetos, nada mais que isso. No mundo espiritual, o que há é espírito. Pronto. Ah, mas e objeto, casa, tudo aparência. Ô, Laura, então não tem duplo etéreo? Não. Beto, não tem duplo etéreo. Imaginar assim, o que é que nós temos? O que é que o Espiritismo nos ensina? A alma, ela é composta de um envoltório fluídico, semimaterial, chamado perispírito pela doutrina espírita. Pronto, é um ser duplo. Quando ela está ligada a um corpo, um ser trino. Ah, mas não tem segunda alma, terceira, sei lá o quê, tem nada disso. Segundo a doutrina espírita, o que há é um ser trino quando está ligado a um corpo físico. Né? Essa ideia de ter a minha camisa, essa camisa vermelha no mundo espiritual, tem um duplo etéreo, né? Não é isso. Lá o que há é uma formação. E só para encerrar, o que é o perispírito? O perispírito é um campo, porque a alma pensa, ela agindo sobre os fluidos que estão em torno dela, ela cria em torno da alma, né? Em torno de si, um campo. Está vibrando. Aí ela vai ter uma aparência de uma personalidade. Não é que ela pega aquele campo e faz a aparência. Dentro daquele campo, ela forma a imagem. Dentro do campo. Tanto é que os espíritos vão explicar assim no Livro dos Médiuns, sobre um animal. Né? O espírito vai dizer assim, o espírito pega uma parte, toma uma parte do seu perispírito e dá a aparência de animal. Uma parte. É porque, né, muitos vão pensar assim, não, é porque o perispírito dele se tornou a aparência de animal. Não é isso. É um campo e dentro desse campo ele imprime a imagem que ele queira, uma aparência. Beto. Ô, Lauren, mal comparando aqui, a gente poderia dizer, é como se estivesse transmitindo aqui, como nós aqui. Nós não estamos usando um recurso tecnológico para transmitir essas imagens nossas aqui? O que elas são para as pessoas? Somos nós lá na casa de cada um? Não. São aparências. Nós estamos, cada um no seu lugar. Eu estou na minha casa, o Lauro está na casa dele, e está chegando aí para as pessoas nos seus celulares, suas TVs, enfim, nos seus equipamentos eletrônicos, as nossas imagens, que são as nossas aparências. Então, as nossas imagens foram impressas nesse meio tecnológico que faz essa transmissão. O que é o perispírito? Uma grande TV ao redor do espírito ali, que ele transmite pelo seu pensamento aquilo que ele quiser, né? Aquilo que ele quiser. Então, ele vai dar a forma do animal, vai dar a forma de uma aparência que ele teve numa vida, em outra, as que ele teve acesso, é que ele tiver necessidade que for útil para aquilo que ele tiver ali fazendo, né? Bom, mas é isso, Laurinho. Queria agradecer a você e a todos.
A gente vai ficando por aqui, eu devolvo para você, a gente se encontra no próximo vídeo, até lá. Beleza, Beto, obrigado. E vamos entender sempre, né? Então, o espírito sempre será espírito. O Horácio vai explicar esse livro dos médiuns. Aquela ideia de ovoide, se tornou um ovo, um animal. Gente, isso não existe. Ele é espírito. Agora, ele pode estar imaginando, pensando constantemente num animal e aquela aparência está ali. Mas ele não perdeu, ele é espírito. Ele não perdeu, ele não regrediu, não houve uma degradação dele, não. A mesma coisa, por exemplo, uma criança que morre em tenridade. O que ele vai ser no mundo espiritual? Um espírito, mas de uma criança, um espírito. Espírito. Ele vai se ver como espírito. Mas e se ele quiser imprimir a aparência de uma criança? Ele imprime. Ele imprime a aparência que ele quiser. Mas ele é um espírito. Se isso ficar bem claro, a gente vai evoluindo naquela ideia de que, o espírito pega na mãozinha da criança e leva, até porque não tem mão, né? Tem uma aparência. Né? É bem isso. Pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus e nos encontramos aí no próximo vídeo. Um abraço.